Muitas vezes Deus vai usar aquilo que você viveu, aquilo que você está passando, e vai te usar nesse processo, apesar da dor, apesar do sofrimento. E a gente não consegue compreender isso, nós não conseguimos entender o porquê que Deus nos usa, mesmo quando estamos no pior momento, né? Quando passamos pelo pior momento. Até alguém quebrado, até algo quebrado pode ser usado para trazer um conforto, para trazer um alento. A palavra fala que Jó se coçava e isso trazia um alento, né? Com os cacos de telhas, talvez da sua casa, talvez ali daquilo que ele tinha por vida. Mas aquela telha quebrada trazia alento a Jó. E notem os irmãos que, assim, isso é uma coisa que aconteceu comigo, acontece comigo, e eu tenho certeza que acontece aí contigo também. Quando passamos por momentos de dificuldade, quando passamos por momentos de lutas, né? Deus parece que envia pessoas que estão passando pela mesma situação, justamente naquela área que você está sendo mais alvejado, naquela área que você está sendo mais atribulado, que você está passando por maior dificuldade. Deus envia pessoas para te usar, para falar o coração daquelas pessoas, para trazer uma palavra, para trazer um fortalecimento, sendo que muitas vezes você vai estar passando por situação até pior do que aquela pessoa está passando. Então, mesmo quebrado, Deus vai te usar para poder trazer uma palavra, para trazer um alento, para ser um abrigo, né, no momento de adversidade. E Jó fala isso no seu livro, ele fala: tantas vezes eu ajudei, tantas vezes eu fui ali um braço, uma mão que estendeu, que se foi estendida, que um braço que levantou alguém, mas nesse momento sou eu, né? E o texto ele fala, não como se fosse Jó, mas como se fosse Deus falando: agora és tu quem precisa de ajuda, agora és tu que precisa ser fortalecido, né? E isso acontece conosco, né, irmãos? Quantas vezes nós estamos quebrados pelas circunstâncias, pelas adversidades, e mesmo ajudando, mesmo dando, temos tão pouco. Como os discípulos, né? Os discípulos ali, quando vem aquela multidão, e a multidão estava faminta, e Jesus fala: o que vocês têm? Eles falam: olha, a gente tem pouco, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. E aquele pouco, tendo dado graças, aquele pouco se transformou em muito, né? Jesus agradeceu pelo pouco. E às vezes essa é a nossa resposta: Senhor, eu tenho tão pouco a oferecer, eu tenho tão pouco a dar, eu tenho tão pouco a compartilhar. E eu não vou enganar os irmãos, não. Tem dia que eu venho aqui para trazer uma mensagem, para falar do Senhor, e eu tenho tão pouco, tem dia que eu não estou transbordando, tem dia que eu estou precisando que alguém transborde na minha vida, né? E aí, pela misericórdia de Deus, olha como Deus é maravilhoso. Quando eu começo a falar, o Espírito Santo ele começa a transbordar ele, né, no meu coração, e me dá as palavras que eu não tinha nem para mim. O que dirá trazer palavras, né? Nem todo dia é um dia bom, nem todo dia nós temos condições, somos homens, somos falhos. Tem dia que o cansaço vem, tem dia que a luta vem, tem dia que o deserto vem, tem dia que a prova, a angústia toma conta, e isso é natural, qualquer um de nós. Mas como eu te falei, Deus usa aquilo que está quebrado, Deus usa quem está quebrado, não só para restaurar outros, mas também para te restaurar. Paulo diz para Timóteo: pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, fazendo isso salvarás a ti e aos que te ouvem. Então, a salvação, ela vem através das nossas palavras. O primeiro ouvinte da mensagem é o próprio pregador. Então, muitas vezes você vai estranhar a quantidade de pessoas que Deus vai mandar, a quantidade de gente que vai aparecer para poder pedir conselhos, né? E você vai falar assim: Senhor, misericórdia, como que eu vou dar conselho passando por isso que eu estou passando, vivendo isso que eu estou vivendo, né? Nessa dificuldade. Mas nos piores momentos é onde Deus manda pessoas. Nos piores momentos. Davi, quando ele foge de Saul, ele vai para uma caverna, né, chamada Caverna de Adulão. Ali ele se esconde de Saul, e a palavra vai dizer que ali se juntaram a Davi homens que estavam na mesma condição que ele. Homens endividados, homens que estavam marginalizados, né, à margem da sociedade, vivendo ali desprezados. Aqueles homens não tinham valor para aquela sociedade, aqueles homens não tinham, como Davi não tinha, tá? Davi depois se tornou rei, alguém ilustre, né? O Senhor fez dele alguém ilustre, mas ali naquele momento ele era um homem desprezado. Tanto é que quando ele está ali na caverna de Adulão, em algum momento ele cuida das ovelhas de Labão, né? Dos pastores do rebanho de Labão, para que nenhum salteador roubasse. E ele pede alguma coisa para Labão, um sustento. Labão ofende ele tudo que é nome. Mostra ali que Davi havia um preconceito para com Davi, havia um desprezo para com Davi. E Labão mostra isso. E não diferente de Davi, os homens que estavam com Davi
Jefté também não foi diferente. Se juntaram a Jefté homens que também estavam sendo ali marginalizados, homens que estavam sendo colocados à margem da sociedade. E nos dois casos, Deus fez dessas pessoas que não tinham valor, quando se uniram a Jefté e quando se uniram a Davi em situações diferentes, né? Deus fez deles grandes homens e mulheres, grandes pessoas na presença dele, né? Então, assim, guerreiros, valentes. É no momento de crise que Deus traz para perto pessoas que vão estar conosco na nossa caminhada ao longo da nossa vida. É no momento de crise que Deus traz para perto pessoas que vão ser sim relevantes, que vão ser sim um diferencial, sabe? E a gente não dá nada, a gente pensa que, olha, isso aqui acabou, esse momento que eu estou vivendo é o pior momento da minha vida, não tenho o que tirar de bom, não tenho o que tirar de coisa boa, mas Deus sempre tira. Deus, ele recicla, né? Ele recicla. E a reciclagem? A reciclagem, tu pega aquilo que não tem valor, aquilo que é considerado lixo, né? Você vê, aqui no meu bairro tem muito isso. Passam os catadores, né? Eles pegam garrafas e com essas garrafas eles, né, vendem o plástico para reciclagem. E aquilo tem um valor. Para muitos, olham aquilo ali e pensam assim, é só lixo. Isso aqui não tem valor nenhum, isso não tem proveito nenhum. Mas você vê, tem pessoas que entenderam que aquilo tem valor. Aquilo possui valor, aquilo não é lixo, aquilo tem valor, aquilo ali pode ser um sustento. Então é o que Deus faz, Deus pega algo que a gente olha muitas vezes, momentos, situações, provações, até pessoas que a gente fala assim, isso aqui não vai dar em nada, não ajuda em nada, não vai contribuir em nada, não vai somar em nada na minha vida, não vai ser proveitoso em nada, é só sofrimento, é só de adversidade, só angústia. E o Senhor fala, não, eu tenho propósito nisso aí. Eu vou te dar uma bênção através disso aí, eu vou mudar a sua história através disso aí, eu tenho, sabe, um desejo de transformar a sua história através dessa situação que tu está vivendo. E é o que Deus está fazendo, meu irmão, minha irmã. Deus está aproveitando aí as adversidades que você está vivendo, as lutas que você está passando, e Deus está trazendo, sim, uma mudança, Deus está trazendo, sim, um reparo, Deus está usando, sim, você para poder falar a corações, a pessoas que talvez você nunca ia ter acesso se não fosse por essa situação que você está vivendo, sabe? Então, o deserto, as provas, elas nos credenciam a estar em lugares, a falar com pessoas que em outra oportunidade nós não estaríamos, em outras oportunidades nós não falaríamos. Mas Deus, ele nos credencia, sabe? O deserto é a credencial e além de ser uma escola, né? Porque nos ensina. Então Davi passou por isso, Jefté passou por isso, José passou por isso, Jacó, tantos homens e mulheres que viveram situações difíceis, mas foram usados, mesmo quebrados, serviram para trazer um alento, trazer uma palavra de fortalecimento e ser vasos na mão do Senhor para falar ao coração de pessoas que precisavam. Esse é o momento que você está vivendo. Tome posse dessa palavra nessa noite de sábado. Que Deus te abençoe. Pai.